Vamos para mais uma aula de direito para concurso. Agora vamos falar sobre direito penal. E sobre o direito penal, é interessante nós notarmos que ele é um ramo do direito público. E o que significa ser um ramo do direito público? Significa que o Estado tem interesse em apurar os crimes, em apurar as infrações penais. E lembrando que infrações penais é um gênero que tem duas espécies, os crimes e as contravenções. Mas antes de entrar no tema propriamente dito, é interessante nós fazermos algumas considerações iniciais. A primeira é que o Código Penal, que é o principal diploma legislativo que o direito penal atua, ele é dividido em duas partes. A parte geral, que vai do artigo 1º até o artigo 120, e a parte especial, que vai do artigo 121 até o artigo 359, hífen H do Código Penal. Além disso, o direito penal também, além de estar no Código Penal, ele também está em leis extravagantes, leis especiais, como a lei de drogas, como a lei do Estatuto do Desarmamento. Então, tem várias legislações, além do Código Penal, que disciplinam a matéria. Então, vamos para a nossa diferença entre crime e contravenção. Como nós vimos, o direito penal ele se ocupa das infrações penais, justamente da punição desses crimes. E o direito penal ele cuida das infrações penais, que são justamente os crimes e as contravenções. Ou seja, infração penal é um gênero com duas espécies, os crimes e as contravenções. Os crimes eles estão localizados no Código Penal, como falei para vocês aqui nos alguns artigos, e também leis especiais, como eu citei também. Já as contravenções penais, elas estão na Lei de Contravenções Penais, que é o Decreto-Lei 3688 de 41. Então, as contravenções penais elas não estão no Código Penal, elas estão numa lei específica, que é esse decreto que eu falei. A segunda diferença é que o crime ele tem uma pena mais grave, que é justamente a reclusão ou a detenção. Você vê lá no Código Penal, matar alguém, reclusão de 6 a 20 anos. Justamente o crime ele tem uma pena mais grave, porque o regime de cumprimento de pena vai ser mais danoso, vamos dizer assim, mais gravoso, como regime fechado ou semiaberto. Já as contravenções penais, ela tem uma pena mais leve, que é justamente a prisão simples ou a multa. Sendo que a prisão simples e a multa, você não tem possibilidade de regime fechado, no máximo regime semiaberto. Então, as contravenções penais ela tem uma pena mais branda, mais leve em comparação ao crime. E a terceira diferença é que o crime é possível a tentativa, né? Está no artigo 14, inciso 2 do Código Penal. Já as contravenções, elas, por disposição expressa da lei, no artigo 4º, não é possível a tentativa. Então, não existe tentativa de contravenção. Ou o crime é consumado, ou então ele não existe. A quarta diferença é que os crimes eles cabem à extraterritorialidade, que é justamente a possibilidade de a lei penal brasileira ser aplicada no estrangeiro. Então, aos crimes é permitida essa condição, ou seja, existe um crime ocorrido no estrangeiro, por exemplo, na Europa, nos Estados Unidos, se afetou algum interesse que o Código Penal tutela, que a gente vai ver mais na frente, é possível a aplicação da lei penal. Já se ocorrer uma contravenção no estrangeiro, não é possível a punição dessa contravenção no estrangeiro. Ou seja, só é punível a contravenção praticada no Brasil, dentro do Brasil. Então, galera, continuando nosso estudo sobre direito penal, lembrando que nós vamos estudar os principais artigos do Código Penal, sempre vai ter alguma parte mais teórica, como os princípios que vamos estudar agora. O primeiro princípio que a gente pode estudar sobre direito penal é o que está no artigo 1º do Código Penal, que é justamente o princípio da legalidade. O que significa a legalidade? Justamente a submissão à lei, ou seja, somente lei pode trazer penas ou crimes. Então, o artigo 1º do Código Penal diz que não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia combinação legal. Então, o princípio da legalidade, ele quer dizer o quê? Que somente a lei pode trazer crimes e penas, e somente a lei pode revogar crimes e colocar outros tipos de pena, por exemplo. Então, não cabe aqui, por exemplo, colocar costume como fonte do direito penal para criar crimes. Não pode. Somente a lei pode criar os crimes. E a legalidade é diferente da reserva legal. E, embora eles sejam trabalhados em conjunto, a reserva legal significa o quê? Que somente a lei em sentido formal, ou seja, a lei emanada do Poder Legislativo, é que ela pode trazer os crimes e as penas. Ou seja, uma matéria específica, que é a lei em sentido formal, as leis ordinárias e complementares, é que podem trazer os crimes. Ou seja, não pode uma medida provisória ou qualquer tipo de lei trazer os crimes. Somente reserva legal, somente lei, como a lei ordinária e a lei complementar, pode trazer os crimes. Então esse aqui é o princípio da legalidade. O segundo princípio, que também está relacionado com esses dois, é a anterioridade. Ou seja, somente uma lei anterior ao fato é que você pode ser punido, que a lei pode trazer.
Então, se você cometeu um fato hoje, você já só pode ser punido se existir uma lei dizendo que aquele fato é crime. Como, por exemplo, o homicídio. Se você matar alguém, existe lá a pena homicídio de reclusão de 6 a 20 anos. Então, existe uma lei dizendo que matar alguém é crime. E é por isso que você vai ser processado e provavelmente punido. Então, a anterioridade significa o quê? Que tem que ter uma lei anterior ao fato. Se quando você praticou o fato, não existia uma lei dizendo que aquela conduta era crime, você não pode ser processado se futuramente vier uma lei dizendo que é crime, né? Por exemplo, hoje o crime de adultério está revogado desde 2005. Então, se você cometer adultério hoje, criminalmente não é mais punível. Mas você pode ser punido em outras searas, como a seara civil. Então, a anterioridade significa que você só pode responder se existir uma lei anterior. A insignificância é um princípio muito importante do direito penal que sempre cai em concurso, seja de nível médio, superior ou da área jurídica, que significa o quê? Que aquelas condutas que, embora estejam na lei, mas elas não trazem realmente um dano à sociedade, que elas não afetam realmente a sociedade, elas não são crimes materialmente. Ou seja, embora esteja previsto na lei, não traz nenhuma lesão efetiva àquele bem jurídico, né? Por exemplo, o crime de furto, se você furtar, por exemplo, uma melancia ou uma banana, uma fruta, alguma coisa de um grande supermercado, materialmente, formalmente é crime, ou seja, está lá na lei subtrair coisa alheia móvel para ser ou para outrem, artigo 155. Então, realmente é furto pela lei. Mas, no caso concreto, não houve efetiva lesão àquele bem jurídico. Então, aquela conduta é insignificante para o direito penal atuar, né? E para a insignificância atuar, os tribunais, principalmente os tribunais superiores, eles colocaram alguns vetores que você pode aplicar o princípio da insignificância. E são vários vetores. O primeiro é aquele que diz que a ofensividade da conduta, ou seja, a conduta tem que ser o mínimo possível de ofender aquele bem jurídico, como falei no caso do furto de uma melancia, por exemplo. Reduzido o grau de reprovabilidade do comportamento. Então, o comportamento tem que ser reduzido o grau de reprovabilidade. As pessoas não reprovam tanto aquela conduta. Terceiro, a ausência de periculosidade social da ação. Não trouxe nenhum perigo para a sociedade, não afetava realmente a sociedade, o bem jurídico, a propriedade das pessoas, né? Inexpressividade da lesão jurídica provocada. São todos realmente sinônimos que significam o quê? Que aquela conduta não foi realmente lesiva ao patrimônio daquele supermercado ou daquela vítima. O princípio da alteridade significa o quê? Que só vai ser punido condutas que afetam o bem jurídico de outras pessoas, de terceiros. E aqui você pode colocar, por exemplo, o caso de você se lesionar. Se você se lesiona, criminalmente você não responde, né? Você só vai responder se você lesionar outra pessoa, ou se você atacar o bem jurídico de outra pessoa. Se você ataca seu próprio bem jurídico, se você danifica, por exemplo, seu celular e quebra, não existe o crime de dano porque não saiu da sua esfera do seu patrimônio, não chegou a patrimônio de terceiro. O princípio da culpabilidade vai dizer o quê? É aquele juízo de reprovação, ou seja, só existe crime realmente no caso concreto quando existe culpa ou dolo. O dolo é justamente a vontade, a consciência de cometer um crime, e a culpa é quando existe negligência, imprudência ou imperícia. A intervenção mínima significa que o direito penal só vai atuar nos casos realmente necessários à paz social, e a intranscendência da pena significa que a pena vai passar da pessoa que cometeu o crime. Ou seja, se você cometeu um crime, seus filhos ou seus primos ou qualquer outra pessoa não vão responder por esse crime. Vamos estudar agora dois institutos, na verdade 3 institutos, que são muito confundidos em prova, e as pessoas confundem muito esses 3 institutos, que é a analogia, a interpretação analógica e a interpretação extensiva. Para você que não é da área jurídica, nós vamos colocar alguns termos aqui, que você pode ficar um pouco confuso no começo, mas depois vai se adaptando. E a analogia significa o quê? Aplicar uma norma, uma lei semelhante ao caso concreto. Por exemplo, no caso de bigamia, você coloca lá alguém que já é casado, tem um novo casamento. Você pega uma pessoa que é casada e coloca uma pessoa que está em união estável. Você está fazendo uma analogia, ou seja, pegando um caso semelhante e aplicando. Nesse caso, a analogia não é permitida porque ela vai prejudicar o réu. A analogia só é permitida para beneficiar o réu, que é chamada analogia e bona partem. Alguns termos latinos que sempre aparecem no direito penal. Então, aplicar uma lei semelhante. A interpretação analógica, por outro lado, é você pegar uma fórmula genérica que a lei já te dá. Então, por exemplo, o artigo 121, parágrafo 2º, inciso 2, diz assim, você cometeu um homicídio qualificado
mediante paga ou promessa ou por qualquer outro motivo torpe. Ou seja, a lei já coloca qualquer outro motivo, então ela amplia aquele conceito que está na lei. Já na interpretação extensiva, nós vamos ampliar apenas o alcance das palavras. Então, por exemplo, aqui no artigo 157, parágrafo 2º, inciso 1, diz que o roubo é majorado pelo emprego da arma. Então, a arma aqui, esse conceito de arma, ele é muito mais amplo do que a lei traz. Então, se trata de uma interpretação extensiva. Então, resumindo, analogia, você pegar uma norma semelhante e aplicar ao caso concreto, só é permitido a favor do réu. Na interpretação analógica, você pega uma fórmula genérica que já está na lei. Aqui não importa se está a favor ou prejudicando o réu, porque aqui a lei já traz esse conceito. E aqui na interpretação extensiva você vai apenas ampliar o conceito que está na lei. Ou seja, arma. Qual o conceito de arma? É muito mais amplo do que o que a lei diz. Então a interpretação extensiva também tem essa casuística, né? Galera, para fechar nosso estudo por hoje, vamos falar da lei penal no tempo e das leis temporárias e excepcionais. Sobre a lei penal no tempo, é interessante notar que a regra é que a lei penal não vai retroagir. Então, se você praticou um crime hoje e não tem uma lei definindo aquele fato como crime, como eu falei, você não pode ser punido. Se vier uma lei posterior dizendo que aquele fato é crime, só vai valer dali para frente, ela não pode retroagir. Essa é a regra. Excepcionalmente, quando a lei penal ela for mais benéfica para o réu, para aquele que está respondendo um processo, então ela pode retroagir e atingir aqueles fatos anteriores. E outra coisa também importante é falar sobre a nova lei trazendo um crime, né, que foi o caso que eu falei, que ela não vai retroagir. Se a nova lei trouxe um crime, ela não vai retroagir. Se a lei penal ela for mais grave, ou seja, existe um crime com a pena e vem uma lei com a pena mais grave, essa lei também não pode retroagir. Ela vai ser aplicada ali para frente, ela não pode retroagir para prejudicar o réu. A quarta hipótese também de lei penal do tempo é a famosa abolício crimes, que está no artigo 2º caput do Código Penal, que é quando uma nova lei ela descriminaliza aquela conduta. Ou seja, a lei diz que aquela conduta não é mais crime. O que aconteceu, por exemplo, com o crime de adultério. Adultério foi crime desde o começo do Código Penal, de 1940 até 2005. E quando foi em 2005, uma nova lei disse que o adultério não é mais crime. Então, a partir de adultério de 2005 para frente, adultério não é mais crime. Então, quem estava respondendo um processo, por exemplo, em 2006, ele pode ser, vamos dizer assim, inocentado, absolvido, porque a nova lei ela simplesmente revogou aquele tipo penal. E outro tópico interessante também é sobre as leis temporárias e excepcionais, que são aquelas que vão viger num determinado período de tempo. A lei temporária ela vai viger num determinado momento, vai vigorar num determinado momento. Por exemplo, a lei da Copa do Mundo, aqui no Brasil, que proibiu bebidas alcoólicas, venda de bebidas alcoólicas, por exemplo, um exemplo de lei temporária. Né? Ou então, mesmo as leis orçamentárias, que têm um período de tempo determinado, tem início e fim, também são leis temporárias. Leis excepcionais são aquelas leis que vigoram num determinado momento. Por exemplo, num momento de guerra, num momento de calamidade pública. Então, a lei excepcional, ela justamente são momentos de anormalidade e não momentos comuns. E essas duas leis, tipos de leis, elas têm duas características, que são autorrevogáveis e ultrativas. Ou seja, por que são autorrevogáveis? O que significa autorrevogável? É que ela vai se revogar automaticamente quando acabar aquele momento. Por exemplo, a lei temporária, chegou aquele momento que ela tinha para vigorar, terminou o seu período de tempo, ela simplesmente vai ser autorrevogável, ela vai ser extirpada do ordenamento jurídico. Já a lei excepcional, quando acabar aquele evento, por exemplo, uma guerra, e tiver aquela lei naquele determinado momento, acabou a guerra, acabou a vigência daquela lei. Então essa é a primeira característica. O que significa ela ser ultraativa? Significa que você, mesmo cometendo um crime nesse período de tempo aqui, se a lei vier a ser revogada, mesmo assim você vai ser punido futuramente, porque senão não teria validade. Por exemplo, se existe uma lei dizendo que na Copa do Mundo vender bebida alcoólica é crime, e acabou a Copa do Mundo e você já tinha praticado o crime, se acabar a Copa do Mundo e você não for punido, aquela lei simplesmente não tem eficácia. Bom, galera, essas foram nossas dicas por hoje. Como o tempo realmente está muito reduzido, hoje não vou fazer questões, vou esperar terminar na próxima aula a segunda parte desse tema e a gente faz uma bateria de questões. É isso aí, bons estudos e até a próxima. Curta o nosso vídeo aqui e também se inscreve no nosso canal e divulga pra galera. Valeu, até mais. Valeu, abraço.